Fala, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS. Hoje tá muito especial, tá muito bom, só com gente fera aqui. Do meu lado direito ou do seu lado esquerdo, não sei, você deve estar vendo talvez ao contrário. Mas enfim, do meu lado direito aqui tá o pastor Vinícius, já é da casa, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Já estive aqui, é uma honra, né? Pelo jeito foi bom porque a gente convidou de novo. Então, e do meu lado esquerdo, meu ponteiro esquerdo, Matheus Piscino, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite, pastor. Tamo junto. E se tu falar as coisas tudo certinho aqui, a gente pensa em te convidar de novo. Vamos ver se eu vou poder voltar de novo. Eu já consegui, Matheus. Vamos ver depois você. Minha gente, olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, estamos chegando a 1000 inscritos, tá? Faça parte desse grupo seleto dos primeiros 1000 inscritos, porque depois o negócio descamba, aí você pode chegar e falar assim, ó, eu fui um dos 1000 inscritos lá do canal SVS, é privilégio isso aí, tá bom? Se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, ou se você está nos escutando em uma das plataformas de podcast, nos siga aí o perfil na plataforma e compartilha também com o máximo de pessoas. A gente vai bater um papo aqui sobre decisão, vamos falar um pouco sobre a vida, sobre a nossa trajetória de vida, vai ser bem legal, tá bom? Queridos, eu quero já começar perguntando pro Matheus. Matheus, fala um pouco sobre a tua conversão. Como que foi esse processo da tua conversão? Como que foi o processo de você aceitar Jesus? A vida inteira você foi da igreja, não foi? Não. Eu vim de outra igreja, né? Igreja católica. Eu nunca fui um cristão, assim, a fundo, nada. E muito tempo na minha vida eu tive afastado da igreja. Então, tipo, eu era um guri de igreja, né? Que a mãe levava na igreja, eu cantava na igreja, eu ia em coral, eu fazia tudo pela igreja. E aí, depois, com o passar do tempo, né? Eu vim embora pra Chapecó. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos. Eu vim embora pra Chapecó e eu virei um guri, né? Qual cidade que você era? Três Palmeiras. Aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, com esse tempo que eu vim pra cá, Jesus não... Era numa oração, no máximo, na noite, né? Era vamos dar vida louca mesmo, né? E aí, todo esse tempo, eu tive afastado da religião em si, de Deus, não que eu não acreditava. Do relacionamento Com Deus, que hoje, graças a Deus, mudou muito, né? Então, o ano passado, vamos abreviar um pouco a história, o ano passado o meu pai se suicidou. E eu tive aí um reflexo, assim, sabe? Mas meu Deus me abandonou, né? Sabe? Porque mesmo com muita coisa andando errada na minha vida, por mais que eu tive algumas escolhas certas, eu fiz algumas escolhas erradas, né? Então, nesse tempo, eu pensei assim, Deus me abandonou. E aí, nesse processo, um amigo meu me convidou, vamos pra igreja. Cara, eu tava no pior dia da minha vida, eu lembrei hoje antes de vir, assim, tava no pior dia da minha vida, tava mal, depressão, tava tudo ruim. E eu falei, eu não vou, né? Eu falei, não vou, Deus não vai me salvar. Me abandonou há tempo já, eu falei, não vai ser agora que ele vai me ajudar, né? E aquilo, a Fran falou assim, minha esposa, vai que mal não vai te fazer, né? E eu lembro que quando eu entrei na igreja, o pastor Edson tava cantando, não seremos abalados, né? Eu falei assim, será? Falei, será que tá falando comigo, né? Eu falei, sim, parecia... É aquela coisa, né? Botei o pé, tudo. O pastor Lucas Torres, na época, foi o que pregou. Ele falou, parecia que tava falando direto pra mim. Mas naquilo eu saí e eu falei assim... é uma coincidência, né? Aí o meu amigo chamou de novo. Vamos de novo na igreja? Falei, vamos. E foi uma das vezes que eu entrei e falei assim... Por que me abandonou, né? Essa foi a minha pergunta. E eu lembro que talvez tenha sido a primeira vez, acho que Deus falou comigo, que eu tenha escutado, e ele falou assim, não, eu tava batendo na porta, só tu não abria. Uau! E aí... Tomou uma palavra. E aí eu voltei, até falei pra Fran, conversamos, mas eu tinha que dar mais um passo, né? Eu ainda tinha uma vida que eu não era cristão, e eu tava querendo mudar, mas eu não queria, sabe? Eu pensava assim, mas eu vou me batizar, o que vai acontecer? Quem que eu vou virar? Eu vou virar um fanático? Sim. As pessoas vão falar isso? Normal, eu tenho que largar a bebida, eu tenho que largar o cigarro, eu tenho que largar tudo isso, como que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu pedi uma luz, assim, até esse final de semana a gente foi lá para São Paulo, até comentei com o pastor, que meu filho tem uma doença no olho que se chama albinismo ocular, então ele tem fundo do olho branco. É uma doença raríssima, assim, e com o tempo a visão dele tende a baixar. Ele tem uma visão baixa desde pequenininho, ele usa óculos e a visão dele tende a baixar, só que com o tratamento ele vai melhorando. E eu lembro que a gente foi para São Paulo e a médica saiu de dentro examinando ele e falou assim, nossa, ele é um milagre mesmo, né? Ela falou assim, porque a evolução dele, assim, como ele é inteligente, sabe? Ela falou assim, é difícil da medicina explicar isso.
tirou foto, ela é uma professora, ela queria apresentar. E quando aconteceu isso, eu falei pra Fran, tá aí o sinal. Uau. Eu falei, eu queria isso, era isso o sinal. Desculpa te cortar, mas foi a primeira vez que vocês foram pra São Paulo, depois que você começou a ir na igreja. Isso, foi a primeira vez, isso aí. E aí eu falei pra Fran, então eu acho que agora é o momento, né? Senti isso, pelo menos naquele momento. E aí eu vim pra cá, então eu falei, pastor, cara, eu quero me batizar, sabe? Já tava naquele processo. Eu tinha muito ainda indecisão na minha cabeça, como que ia ser. E um amigo nosso, o Tuxê, ele falou pra mim assim, ele falou, cara, tua vida vai mudar a partir do momento que tu entrar naquela piscina lá. Ele falou assim, não vai ser nada pra você, mas vai mudar. E mudou, graças a Deus, né? Tamo aí, firme e forte. Que legal, né? Tu vê. E o poder de você ter pessoas à sua volta que te amem, né? Exatamente. Pessoas à sua volta que te amem. Mas lá atrás, quando você sai do teu contexto, da tua cidade lá, e você vem pra uma cidade grande, no caso Chapecó, né? Na época ainda não era a cidade grande, mas era maior era do que... 5 mil habitantes para 120, né? Exato. Ali você sai de um contexto que antes você estava muito bem cuidado, digamos assim, assistido, né? Sim. E tu vê quando às vezes a gente muda o contexto, a importância de que, da mesma forma que é importante você mudar o contexto, para a sua perspectiva ela ser transformada e ver que de fato é possível, né, você ser mais, mas ao mesmo tempo a mudança de contexto ela pode ocasionar uma perda daquilo que é importante, né? Você perder aquilo que é importante, você perder algumas coisas que, cara, era importante, sim, criado, né, num contexto, valores. Você foi criado na igreja, Vini? Não. Eu conheci Jesus em 2016. Eu tava com 19 anos. Então, nesses 19 anos o cara vive como se Deus não existisse, né? Então, eu também fui criado dentro de um contexto católico, com aquela questão de, antes de você dormir você tem que rezar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Colocava as pulseirinhas no braço lá, pagar promessa, isso, aquilo e tal. Uhum. Então, eu cresci num contexto onde era um Deus distante, né? Um Deus que ele tava numa imagem e tal, você tinha que entrar num santuário. Então, assim, enquanto eu tava fora, não existia nada, né? Então eu vivia daquela forma. Até que eu pisei dentro da igreja, né? Antes da igreja eu fui no clã, né? O clã foi o lugar onde eu tive um encontro com Deus. Só que o que mais me deixou, assim, espantado foi as amizades, foi as pessoas. Porque quando eu pensava em igreja, eu pensava que, aquela galera chata, né? Justamente o que o Matheus falou. Não vou poder fazer isso, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo e tal. E eu cresci num contexto bem humilde. Então eu cheguei na igreja lá, estavam falando de viajar de avião. Não, porque eu fui pra São Paulo, eu falei, meu Deus, a galera viaja de avião aqui e tal, meu Deus do céu. E aí eu pensei assim, não, o pessoal que pensa diferente. Então, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a mentalidade das pessoas. Era uma outra mentalidade longe daquilo que eu tava vivendo. Então, assim, tu vê, né, eu mudei a minha perspectiva, tudo mudou. Sim. E eu entrei na igreja com aquela, eu sempre fui 880, assim, sabe, ou vai ou não vai. E eu entrei na igreja e falei, Senhor, assim, eu tô disposto a queimar os meus barcos, tô disposto a largar todo aquele preconceito que eu tinha pra viver algo novo, né? Sim. E hoje tô aí. E como é engraçado, né, a gente tomar decisões assim que talvez num primeiro momento... Veja só, né, a vida tava tudo errado. Já tava tudo lascado. Já parou pra pensar nisso? Já tava tudo ferrado ali. Aí você escuta a palavra, você vai pra igreja, você vai pra um clã, enfim, você tem contato com algo que é melhor, certo? Você tem contato com algo que é melhor. Mesmo você sabendo que esse algo é melhor e você estando tudo lascado, tem a resistência. Isso. É que é difícil a mudança, né? Ver por mim, assim, né? É muito difícil. Hoje, cara, eu amo Jesus e não falo isso pra ninguém. E falei final de semana isso, a gente tava num evento, eu falei assim, cara, se mudar a vida de alguém, eu trepo em cima desse banco aí agora e eu começo a falar o quantia que ele é poderoso, sabe? E antes eu tinha um pensamento assim, o cara é fanático, né? Chato, cara, não para de falar de religião, que mudou a vida dele. E muda, só que as pessoas não estão preparadas pra essa mudança muitas vezes, sabe? Uma liberdade, né? Normalmente a pessoa quer uma melhora financeira, quer a melhora no casamento, quer a melhora na vida em geral, mas ela não dá aquele passo, né? Mas o que eu tenho que fazer?
todo mundo, eu sempre digo, né? Todo mundo é ateu, todo mundo é diferente, não acredita em Deus, mas a hora que o avião tá caindo, a primeira coisa que ele vai falar é Deus me ajude. Meu então, Deus. O casamento tá acabando, mas o que tu tá fazendo pra melhorar? Ah, eu tô indo procurar uma ajuda, mas não ajuda no quê? Tu tá indo ver, eu vejo o meu casamento, eu era o problema no meu casamento 90% das vezes, sabe? Em tudo. A Fran queria que eu parasse de fumar, eu não parava, de me envolver com coisa errada, tudo mais, eu não parava. Então, eu era o problema. E o que eu puxava, Deus me falava comigo naquela época, ele dizia, cara, melhor parar, sabe, muda. Da onde, né? Tô certo. Então, a partir do momento que eu entrei na igreja, comecei a conversar com os pastores e entender como que é um casamento, cara, muda completamente. Não só na relação com teus amigos. O cara ficava naquela sempre... Não é que fazendo besteira, né? Mas tu passava o tempo no teu WhatsApp, assim, vendo coisa que não devia, sabe? É uma coisa assim, tu tá preparado pra mudar isso? Eu hoje, graças a Deus, mudei, sabe? Eu não compartilho coisas que eu não quero que essas pessoas vejam. Eu tento evitar muita coisa. Então, assim, eu acho que no fundo as pessoas não estão preparadas pra mudança. Vamos entrar um pouco mais a fundo nesse preparado para mudança, que eu acho que tem coisa bem boa pra gente tirar aí. Por que será que as pessoas não estão preparadas? Eu tenho uma teoria. Olha só, eu lembro que quando eu fui batizar, por eu estar nesse contexto católico antes, a gente estava acostumado ao quê? Pelo menos eu, né? Tipo, não falar da religião, não rezava na frente dos outros, porque era vergonha, né? Você tem que rezar no teu quarto lá, assim, quietinho. E aí, na semana do meu batismo, eu falei, cara, eu não vou me batizar, não. Eu não vou dizer que eu virei crente. Porque o crente, geralmente, é aquela pessoa que é... O quadrado, tipo, né? A pessoa que só fala disso, não é inteligente. Isso, a pessoa que não tá nem aí pra nada, né? Tipo, não pensa em se vestir bem e tal. Era aquela situação. Então, eu ficava pensando assim, cara, por que eu vou me dispor a fazer uma coisa dessa? Se, né? Tinha aquela barreira, assim. Então... a mudança pra mim era difícil porque eu pensava, cara, eu vou virar um cara chato. É o preconceito, né? Que ninguém vai querer ficar perto de mim. É o preconceito. E eu sou não digo que hoje, sim, eu sofri preconceito, alguma coisa, mas eu tenho um estilo, com os braços tatuados aqui, que tende a ser, as pessoas a não olharem ser crente. Assim, a não ser crente. Eu fiquei muito tempo pensando, eu fui na igreja a primeira vez, e, cara, fui tudo meio escondido. Cheguei lá, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha um cara de boné na minha frente, né? Eu falei, cara, como é que pode vir de boné aqui dentro, né? Pensei comigo. Não é pecado? Não é pecado. Eu falei assim, sabe, porque tinha um amigo meu que ele tinha se convertido e ele falou, cara, tuas tatuagens, o dia que tu entrar na igreja, tu vai ter que apagar tudo, tu vai ter que dar uma forma. Ele falou, porque isso é pecado, tá na Bíblia. Daí eu comecei a procurar antes da minha conversão. Tatuagem é pecado, cara. Aí tinha os caras lá destruindo, né? Tinha os caras dizendo que era coisa. Tudo, né? Tem tudo. Aí eu lembro que eu achei um negócio do pastor Lipão, né? E aí cheio de tatuagem. Eu falei, cara, mas ele é pastor. Fui procurar a história dele, será que ele tava antes ou depois, né? Eu falei, mas ele não removeu, né? Então, beleza, não expulsaram da igreja. Ele fala, não, foi depois da minha conversão, né? Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu pensar assim, agora eu vou entrar na igreja, eu vou ter que mudar o meu jeito de falar, vou ter que mudar o meu jeito de me vestir. E, em vez, não é isso. A igreja não te propõe isso, sabe? Sim. A igreja não te obriga a nada. Tudo, eu sempre falo, depois que as pessoas entendem como funciona, a gente faz as coisas pela igreja... Cara, do coração aberto, né? Sabe? Quando tu vê a quantia que volta pra você isso. Tu faz... É uma matemática que não fecha a matemática, a verdade é essa. E o engraçado é que, tipo assim, a gente tá numa região em que a gente cresce e a cultura dos nossos pais foi essa. Em que sempre tinha alguém mandando. Ou era o pai da família que mandava na mãe, nos filhos, e era obediência. Ou era o dono da empresa, que você tinha que ficar 30 anos na empresa. Então a nossa cultura é o quê? Se a gente ter um pouco de liberdade, às vezes não saber lidar com tal liberdade. Não saber lidar com tal liberdade é o seguinte, cara, você está na igreja e Jesus perdoa os teus pecados. E a partir do momento que você tem livre acesso a Deus, você não precisa de uma pessoa lá o tempo inteiro falando, isso aqui é errado ou é certo. Que era como acontecia antes. Na igreja lá tinha o que era errado ou não. Então, eu vejo que quando a gente tem essa liberdade de você poder escolher pelo bem, fazer o bem, abre a mente. Tu sabe que hoje mesmo eu tava pensando um pouco sobre isso, né? Porque a diferença... Porque tem pessoas que elas precisam ter um horário para trabalho. Elas precisam saber que elas entram às 8, elas saem ao meio-dia, entram 1h30 e saem às 6, senão ela não produz.
Se tu deixar ela pode chegar a hora que... Olha, tu vai trabalhar 2 horas no dia, entendeu? Mas assim, me entrega isso aqui. A pessoa não tem... Tem pessoas que ela tem a necessidade disso. E logo que quando eu comecei a ter essa liberdade de tempo e horário, eu lembro que eu comecei a ter que quebrar muito a minha cabeça. Porque assim, cara, eu não preciso estar trabalhando às 8, eu posso estar trabalhando às 7. Entendeu? Eu posso estar trabalhando às 6, mas eu também posso, em virtude disso, parar um pouco antes e pedalar, ir na academia, fazer uma coisa, porque não é o horário. Então é essa mentalidade, né? De entender que não é algo regrado. Não é algo regrado. Deus não é algo regrado, é um relacionamento. Pra nós tomarmos um café, pra gente conversar, não tem uma regra. Tem uma regra. Não, eu vou tomar um café com o Vini, tomar um café com o Matheus, tomar com o Alex, com o Gui. Não, tem que ter tal coisa, o ambiente. Assim, cara, não tem. Isso. Tem que querer. E no começo, quando a gente entra... Tem que querer. É exatamente isso, né? O Matheus, eu não posso ir porque tem que ir de boné. Não pode ir de boné. Eu lembro quando eu entrei na igreja a primeira vez, eu cheguei lá, tava tocando Thiagão. Eu falei, meu Deus, essa galera ouve o Thiagão? Ou tá ouvindo o Thiagão? Então, por exemplo, aquilo quebrou um paradigma na minha cabeça que eu pensei, cara, são pessoas como eu sou. Coisa simples, não né? É coisa simples, não é uma pessoa que tá distante. E tu sabe que nessa questão do boné, eu usar o boné, nunca fui de usar muito, mas usei. Gosto de usar. E uma vez eu fui pregar, eu acho, não lembro, eu tava num culto de boné. E chegou um cara lá, me viu de boné. Depois, passou assim alguns meses, ele foi parar no meu clã. E quando ele foi parar no meu clã, ele chegou lá e me chamou de canto um dia. Ele falou, pastor, cara, eu achei estranho aquele dia você tava de boné na igreja e tava de barba. Eu falei, o que tem? Ele falou, não, porque assim no papo. Eu falei, onde é que tá escrito? Falei, qual que é o problema disso? Entende? Eu acho que às vezes a gente fica vendo tanto problema onde não tem e acaba que esquece de olhar para, de fato, os problemas que a gente deixa passar. Eu falo muito do preconceito porque o dia que eu fui no clã, primeira vez, aí o pastor Lucas Torres me chamou, né? Eu cheguei na sala dele, ele me falou assim, comecei a conversar, e ele falou, tu tem uma pinta de bad boy, marrento, e ele falou, eu tô conversando aqui contigo, não dá de dar um abraço, cara, sabe? Então, eu acho que é muito da igreja é isso, sabe? Tu ser taxado como um crente fanático, o cara ali tá dando todo o dinheiro pra igreja, sabe? É essa fofoca, esse negócio que existe no mundo, que é um pouco assim, que é quadrado, e a pessoa entra com esse preconceito e ela não vai pra frente, ela não tá disposta a ir ali, mas é assim que acontece mesmo, sabe? Olha a quantia de pessoas que estão mudando. Eu sou um caso que se alguém pudesse espelhar e olhar assim, cara, olha a quantia que ele mudou. Sabe, será que eu posso mudar também? Não existe milagre, a fórmula milagrosa a não ser tu ir atrás disso, né? Dizer, tô em casa aqui agora, por favor, quero mudar, quero melhorar. Eu falei para um amigo meu esses dias, ele tá com bastante problemas também, e eu falei para ele, cara, mas tu tá disposto a passar por processo? Que é isso? Eu falei assim, tu não vai chegar agora e dizer assim, cara, acabou aqui, meu Deus, me salve. Tomou remédio, amanhã tá melhor. Não é isso, eu falei para ele. É muito, que os pastores pregam muito sobre o processo, né? Tu tem que estar disposto a passar por esse processo. O processo é difícil, tu não vira um crente, tu não vira um cara que acredita em Deus, tu não vira um cara que tu vê o milagre acontecendo na tua vida do nada, sabe? Assim, pronto, virei. Agora eu sou assim, não funciona assim. Se o cara me falar isso, eu falo, tá mentindo, ainda não é o momento, né? Sabe? Tu tem todo esse processo para passar. E é muito difícil. Acho que a maioria das pessoas não querem passar desse processo. E tu sabe um negócio que eu acho que também interfere nessa situação de eu saber não tomar não tomar a decisão certa, as pessoas pensarem muito naquilo que os outros vão pensar. Sim, principalmente. Sabe? O que os outros vão pensar, o que o meu grupinho de amigos lá vai pensar, principalmente. Sabe, o que a minha família vai pensar, o que os outros vão pensar fora desse contexto. Principalmente, eu acho que eu pensava muito, cara, sabe? Porque eu lembro que eu saía do culto e eu disse, meu Deus, cara, que loucura que é isso, sabe? Assim, saía com um negócio queimando e eu escutando louvor e eu dizia, cara, eu falei, sabe assim, uma coisa que tu não consegue explicar. E tu tinha vontade de chegar em casa e, sei lá, abrir os 4 cantos e começar a falar assim, cara, pelo amor de Deus, vamos atrás disso, sabe? Vamos pra Jesus. Só que tu fica com medo, porque ao mesmo tempo que eu era taxado por coisa ruim,
eu pensei assim, cara, daqui a pouco eu chego a falar pra alguém, assim, daqui a pouco uma pessoa que não tá disposta a escutar aquilo, o cara vai dizer assim, cara, esse maluco tá pirando, né, sabe? Contar os milagres que acontecem, né? Se tu começar a contar pra alguém, o cara fala, esse maluco tá pirado da cabeça, né? Tá perdido na droga de novo, né? Só pode, porque quem não tá tem, né? Na igreja lá. Porque não existe, porque é uma coisa que não consegue explicar, sabe? Não consegue explicar. E tem uma frase que a Robiana falou um dia no clã, que ela fala, depois que o Espírito Santo te pegar, não existe mais, sabe? Não existe outra vida, sabe? É aquilo ali, ele vai te botar ali, e eu falo muito, quando tu vê, tu tá ajoelhado na frente do palco e com as mãos para céu, apontado pro céu, cara. É uma coisa que a gente não consegue explicar. O que eu acho engraçado é, porque assim, eu cresci num lar evangélico, enfim, e tal, até meus 12 anos ali, meu pai e minha mãe moravam juntos, então tinha aquela questão religiosa de ir à igreja todo final de semana, e quando o pai e a mãe se separaram, ficou assim, ia na igreja lá de vez em quando, num culto de segunda-feira, que era muito forte de uma igreja aqui grande, ia lá fazer campanha, mas assim, tô falando de negócio uma vez cada 6 meses, assim, era nesse nível, eu ia com a mãe. E até os meus 14 anos, então ficou nisso. Me pedia o que tu era? Evangélico. Entendeu? Era evangélico. E logo quando eu tava, que eu comecei a ir na igreja, que eu comecei a ir na Getsemane já, eu tava numa fase da minha vida que eu tinha muito amigo. Muito amigo. Sabe, eu tinha muito conhecido. E era uma época, tô falando assim de 10, 12 anos atrás, era uma época assim que se chamava do popular. Lembra? O cara é popular. Então assim, você queria ter isso, né? Claro, era status, né? Hoje as pessoas medem a sua popularidade pelo número de seguidores do Instagram. É um negócio diferente. Apesar que às vezes você compra lá, tem um monte de seguidores e ninguém te segue e tá ali os nomes. Mas enfim. Mas não deixa de ser igual na vida real, né? Exato. Tu tá comprando seguidores, boa, sabe? Boa. Tu tá comprando seguidores, mas no fundo eu Boa. sempre falo muito, quem são teus verdadeiros amigos, assim, sabe? Quando tu tá no fundo do poço, que são teus seguidores mesmo que tu conquistou, né? Que ele diz assim, não, vem aqui que eu te levanto. Sabe? O orgânico, né? O orgânico. E tu sabe que naquela época ali, que eu tava, digamos assim, no ápice da popularidade, e aí a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão. Assim, eu troquei o relacionamento, mas valendo, assim, não, foi hoje. E por que eu entendi isso? Porque eu vi que se eu quisesse ficar um pé lá, outro cá, não ia dar certo. Não. Sabe, não ia ter como, assim, eu queria agradar essa turma aqui, queria agradar aquela turma ali, não ia dar. Então eu fiquei alguns meses de uma forma intencional, e porque Lucas, eu decidi, eu fui um pouco egoísta comigo, no sentido assim, cara, deixa eu cuidar de mim primeiro, deixa eu pegar, melhorar pra eu poder ajudar. E aí algumas pessoas que eu me relacionava começaram a me chamar. E é interessante porque, num primeiro momento, é difícil você entrar em algo diferente, certo? Porque aí você começa a pensar muito nos outros. Só que depois que tu entra, e aí provavelmente isso já tem acontecido com vocês, é que as pessoas começam a buscar em vocês uma resposta. É aquela situação seguinte, ó. Eu vou te dar crédito a partir do momento que você der certo. Primeiro você me prova pra depois eu ir. Os amigos são assim. Eu lembro quando eu me converti. As pessoas olhavam pra mim, o Vini se converteu a partir do momento tal. Passou um ano. Quando eu abri o clã na minha casa... Tu era de torcida organizada, tudo, né, Vini? Quando abriu... quando abriu o clã... agora, quando abriu o clã na minha casa, veio todo mundo. E aquela turma era pesada, entendeu? E aí o que acontece? No começo foi difícil pra eles entenderem. Tipo, o cara fazia tudo errado até ontem, agora virou crente, tá na igreja, leva a Bíblia debaixo do braço, é aquela situação, né? Aí a partir do momento que o cara se converte e começa a demonstrar o resultado, que a pessoa começa a ver que está mudando, ela começa a dar crédito. Foi isso que aconteceu comigo. Sim. Então o pessoal, depois que o fruto começou a aparecer, eles começaram a vir, né? Então, por exemplo, cara, demora um pouco o pessoal entender que aquilo realmente é uma mudança verdadeira. Porque não pra é fogo de palha, né? Porque para eles é o que? O cara tá na igreja, tem os mesmos pensamentos, tem as mesmas atitudes, só tá na igreja e por isso agora ele é diferente. Sim. É que eu acho que muita gente não entende. Não entendem, né? Não entende o que é. E o principal, né? Esses dias eu falei, a igreja, ninguém tá bem 100% em tudo, procura igreja, sabe? Eu falei pra minha esposa, falei assim,
normalmente as pessoas procuram a igreja quando estão com algum problema, né? Então, assim, quando tu falar o que aconteceu contigo esses dias no clã, eu comentei, o pastor pregou sobre escolhas, e eu falei assim, não, eu acho que eu sou a melhor pessoa para falar, e eu falei sobre escolhas. Tinha um casal, sabe? E daí eles... Eu pedi até pro pessoal do clã, o que eles acharam, tudo mais. Não, a gente gostou, tudo mais. Porque às vezes é um problema, sabe? Que as pessoas querem resolver, que é pequeno, sabe? Que é tipo a faixa de gás, os caras brigam lá por 300 anos e ninguém sabe o que tá... Tem gente que nasce e nem sabe por que é. E eu acho que a gente muda muito. Eu mudei muito quanto a isso, sabe? Por exemplo, assim, eu e a Fro, a gente não fica brigado, que é uma coisa que foi a igreja que me ensinou, sabe? Tu não dormir brigado, ou tu tentar ao máximo resolver a situação. É uma coisa de pedir perdão, sabe? Que é uma coisa assim que eu até sempre tive facilidades quanto a isso. Cara, perdoar uma pessoa acontece, sabe? Existe problema. Eu faço a minha parte. Eu fiz alguma coisa errada, eu vou lá, mesmo que eu não tenha feito, eu peço perdão e eu fico tranquilo. Resolve, né? Sabe? Então daí fica nas mãos. Pedir demais do que pedir de menos. E tu começa, então assim, tu começa a ver a quantia que tu muda com isso. E as pessoas que antes... Eu tenho muito amigo, cara, muito amigo. E vou te falar que a maioria, mesmo a gente tendo um caminho diferente, a maioria eu falo o que tá acontecendo comigo, que eu fui pra igreja, cara, a maioria apoia. Porque a maioria, quem é meu amigo, sabia onde eu tava. Por mais que eu fiquei, quando o pai faleceu, eu fiquei naquela assim, não, eu sou forte, né? Eu sou forte, tenho uma família para criar. Minha irmã tava desolada. Eu falei assim, eu não posso transparecer, né? Eu tenho que ser o forte. Então eu sou o forte. Tava destruído por dentro. E então todo mundo, meus amigos me mandavam mensagem pedindo como é que tá. Não, tô bem, cara, tô bem, mas não tava, né? Sabe? Só que eles sabiam que eu não tava, meus amigos sabiam que eu não tava. Conversando com o cara tá com semblante, toda, sabe? Não tem como o cara tá bem. E aí quando tu vê a mudança, quando eles chamam o cara, ele vê a mudança que aconteceu na vida, tudo que aconteceu, cara, assim, podem até, não vou dizer que vai converter muita gente, mas o cara pensa assim, isso aqui funciona, porque sabe que eu não tô fazendo uma dublagem, nada, para me livrar de algum problema na minha vida, não era um problema, era um negócio que vida real. A vida real, eu tinha que me livrar, não tava com problema com nada, era um problema... coração, sei lá, que tava uma depressão, não sei o que era que eu tinha, mas eu tinha que me livrar daquela, tinha que passar por cima. É a frase que eu digo, era uma montanha que eu tinha que passar, pra mim parecia muito alto, hoje eu olho, parecia que não é tão alta mais, sabe, que me afeta maior. E é isso que as pessoas hoje, elas veem e entendem um pouco até. E uma coisa interessante é que, por exemplo, uma dificuldade que tinha, e eu vejo que o público de fora não consegue entender, é que Deus é um Deus que ele age no cotidiano. Por exemplo, eu tô com um problema na minha família. Cara, eu posso orar e Deus fazer acontecer. Entendeu? Eu posso orar e Deus não depende de uma outra Isso. pessoa, né? Não é um Deus distante, um Deus que eu preciso pegar alguma coisa, um copo, um instrumento, não preciso ter uma liturgia. Não, eu tô lá, Deus, tô com depressão, me ajuda. Aí você chega pros seus amigos e fala, Deus me curou da depressão. Não, mas de que jeito? O que tu fez? Onde que tu foi? Você fez de que forma? Então, assim, eu acho que o pessoal que geralmente tá fora da igreja, os meus amigos, né? Eu tenho amigos hoje que eu chego pra eles assim, irmão, tô na igreja, e eles falam, Vini, amém, eu tô vendo a tua mudança e tal, só que eu não consigo ver isso, sabe? A pessoa não consegue ver, ela não consegue entender que um Deus é um Deus que age aqui, A gente tá falando, Deus tá ouvindo, Deus tá no nosso dia a dia. É muito simples, né? Exato. A gente fica esperando a tal da fórmula, né? Pega tipo, a fórmula aqui pra aplicar aqui. Um misticismo de tipo assim, eu vou ter que entrar num quarto, vou ter que arrepiar, vou ter que riscar minha cabeça aqui. Não. E sabe que o engraçado é que assim, eu por muito tempo, quando eu entro na igreja ali, que daí eu me afasto de muita gente, chegou um ponto que assim, é que você foi pra igreja com quantos anos? 19. 19? 33? 33. Eu tava com 18, 17, 18. A minha mentalidade ali, a minha imaturidade em algumas coisas, que fez com que eu precisasse me isolar, chegou num ponto que eu parei e comecei a pensar, falei, cara, mas quem é que eu tô ajudando? Porque eu só me relaciono com o cara da igreja. Eu só me relaciono com pessoa da igreja. Eu tomo café com pessoa da igreja. Eu almoço com pessoa da igreja. Eu janto com pessoa... Eu falei, cara, quem é que eu tô ganhando? Eu tô sendo a boa diferença na vida de quem?
Entendeu? E aí eu comecei a tomar café, comecei a me abrir nesse sentido. E eu peço a idade porque hoje, por exemplo, você tem uma maturidade de tomar um café, de almoçar com a pessoa. A estratégia do clã ajuda muito, né? Você ajuda. Mas assim, opa, peraí, o Vini era meu amigo, cara, vamos tomar um café, vamos almoçar. Cara, e lá com 18 anos, eu com 18 anos, com 17, nem tanto talvez pela idade, mas por falar assim de 12 anos atrás, a mentalidade, não tinha essa cultura de tomar o café, isso, né? Vamos marcar pra tomar café. Não tinha muito isso. Hoje já tem. E o preconceito, né? E o preconceito. Preconceito de ser um jovem falando de Deus pra alguém que tá... tem uma que eu sempre falo, né? É que a pessoa mais de idade, ela acha que já sabe tudo, né? Então é difícil para os pastores, por exemplo, você tem 26? 27 e o Lucas também, 26, 27? Tu acha que não tem gente que tá ali e pensa assim, cara, mas esses pastores estão falando, sabe? Sim. Sei muito mais que eles na minha vida. E as pessoas não entendem que não é isso, né? Sim. Não é isso, sabe? Não é a questão não é sobre a idade. Não é sobre a idade, sabe? Uma pessoa de 15 anos subir ali e o Espírito Santo pegar ele e falar assim, usar ele, eu vou te usar hoje de noite. Cara, é isso que tu tem que tirar, né? E sabe que esses dias mesmo eu conversava com uma pessoa e quando eu falei que tinha 27 anos, a pessoa falou assim, nossa, 27 anos a responsabilidade. Eu falei, mas acontece que o que eu faço hoje eu vou fazer com 17. Então com 17 anos eu já tinha a responsabilidade que eu tenho hoje, guardadas as proporções. Mas já tinha isso. E então é uma questão, eu vejo a questão de idade como uma postura. Né? O amadurecimento é uma decisão, você precisa decidir amadurecer. Senão você vai ser, até tem um papo reto sobre isso, sobre maturidade, tá muito bom, tá com o Rafa e com o John, a gente tá falando sobre isso. Porque às vezes a pessoa tem 40 anos, mas não é madura. Porque não decidiu. Agora, por isso que por muito tempo, o que acontece? As pessoas viam amigos ir para a igreja, mas não queriam mudar, por quê? Porque a pessoa não mudava. Ela ia, ficava 2, 3 meses, 4 meses e aí não mudava. Então há uma responsabilidade muito maior na pessoa que ela vai para a igreja, por quê? Porque tem um exército atrás, olhando. E o engraçado é que, por exemplo, é o seguinte, eu lembro quando eu entrei na igreja, que eu sempre fui não. Mas no período que eu estava entrando para a igreja ali, depois de 2015, eu comecei a ler muito. Então eu lia livro de autodesenvolvimento e tal. E eu entrei no mundo assim que eu pensei, cara, eu gostei disso aqui, eu quero trabalhar no Google, quero trabalhar lá não sei onde, quero conhecer o Elon Musk, quero, né? E aí, quando eu cheguei na igreja, eu vi que os pastores Lucas, o Pacheco e o Torres tinham essa mesma pegada. Eu pensei, cara, isso aqui é possível dentro da igreja. A gente pode inovar dentro da igreja. Então, a igreja ela pode entrar em lugares que antes nunca entrou. Então, a gente tinha uma liberdade para desenvolver aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Então, eu lembro que eu comecei nas escolas lá, eu já começava a fazer isso, dava ideia. Não, pode fazer. Então, assim, você traz uma inovação. Você não fica aquele mundo quadrado. Você pode fazer algo novo. Mídias digitais. A igreja, na época que eu entrei, era a única que tirava foto da galera e colocava no Facebook. Meu Deus, é inovação. Você pertence a algo, né? E isso, você começa a fazer algo fora da caixa. É que eu acho que a gente vem de eu, pelo menos, talvez seja o mais velho, vem do negócio da igreja ser quadrada, né? Sabe, seguir um ritual, vamos dizer, da igreja. Tu chegava, tinha uma folha lá que tu tinha que seguir aquilo, tu lia o que na época o padre falava, o padre era uma santidade lá que estava lá em cima, então tu tinha que respeitar mais a ele, né, na verdade. Até eu nunca descobri isso, né, sempre, porque era uma coisa assim, tu tinha que se confessar para um padre, né, nada contra a religião, né. Mas é meio estranho, né, eu faço uma coisa errada, eu paro 5 minutinhos assim e peço perdão para Deus. Sabe, é uma coisa bem diferente, né? E eu acho que a igreja evangélica também, ela era quadrada, sabe? Eu até tinha ido na igreja já alguma outra vez e eu não me chamou atenção. Hoje, tanto a JET, acho que como tem mais igrejas no Brasil, ela pensaram assim, não, o mundo está mudando, né? Ela tem uma linguagem diferente. Eu vou ter que, o cara pregando ali, ele fala uma linguagem diferente, ele fala uma linguagem do povo, Isso. Ele coloca tudo no dia a dia, né? Por exemplo, assim, ele fala... Aplicabilidade. Mas pega um texto bíblico e diz assim, não, o que se aplica hoje nisso, sabe? Então, é muito mais fácil. Então, uma pessoa que chega ali...
ser convencida, uma pessoa mais jovem, eu digo ser convencida, aí tu ir pra igreja e pensa assim, cara, é um lugar mais descontraído, né? Ninguém te obriga a pular, ninguém te obriga a subir na cadeira, ninguém te obriga a erguer as mãos. E quando vê, tá todo mundo fazendo. E quando tu vê, tá todo mundo fazendo. É o que eu falo. Mas tu tá lá, tu quer lá ficar sentado, ninguém vai dizer assim, por que tu não tá levantando? Sim. Tu faz o que você quiser. Então, ninguém é obrigado a nada. Não é obrigado a nada. Então, só que, claro, tem aquele processo no meio de tu quebrar pra pessoa chegar lá, né? Isso. Depois que chegar lá, eu falo muito, né? É uma captação de lead, né? Tu chega lá... É o funil. Chega lá, largou o cara lá dentro. Agora o pastor tem que convencer ele a ficar. E, cara, teve uma situação esses dias do nosso clã, que um menino chegou lá, né? Chegou lá no clã e pelo que eu entendi, a família já ia, né? Na igreja. E aí ele falou, cara, eu cheguei aqui porque... Em 10 dias, é a terceira pessoa, o Rodrigo tinha convidado ele, é a terceira pessoa que me fala da igreja. Eu falei, não, eu preciso ir. Aí ele brincou assim, não, porque o gestor de tráfego de você deve ser muito bom. Eu falei, tá ali, ó. Tá ali, ó, tá ali. Aí eu brinquei com ele, tá dando certo, tá dando certo. Mas claro que a gente brinca nesse sentido, mas é que acaba que... O que acontece? Quando o negócio é bom, a outra pessoa ela quer compartilhar, né? Compartilhar. Então, na igreja a gente tem algumas preocupações. Nós temos a preocupação de não simplesmente crescer, mas crescer com qualidade, todo mundo sendo cuidado, sabe? Em relacionamento, nesse sentido, e em fazer o melhor para Deus. Sabe, eu acho que por muito tempo as coisas para Deus ficaram em segundo plano, né? Tem que ser o coitado, tem que ser o difícil, tem que ser o menor, tem que ser o sofrido, sendo que, peraí. Por que isso? Onde é que tá essa mentalidade, né? Então a gente tem que fazer as coisas com Deus com excelência. A gente leva a sério, né? Sério isso. Leva a sério. Eu fico imaginando hoje, vamos pensar, hoje tudo se move na rede social, Instagram, YouTube e tal. Vocês imaginam se a igreja não tivesse aí? Nós íamos na nossas... Você lembra aquela reunião que a gente teve uma vez com uma igreja grande ali, que era sobre a igreja na pandemia? Sim. Que daí a gente saiu daquela reunião e falou assim, cara, eu não acredito que a gente ficou uma hora escutando isso daí. Tipo assim, coisa simples. E a igreja era 20 vezes maior que a nossa. Coisa simples, só que a nossa igreja já tava há anos na frente. Porque, vamos lá, vamos pôr nós aqui hoje. Cara, onde que tá a nossa vida, praticamente? O celular, WhatsApp, Instagram e tal. Se a igreja não tá aqui, eu vou me atrair por coisas que não são da igreja. Sim. O meu mundo vai estar em outro lugar. Ou seja... O que a igreja não governa, o mundo governa. Eu falo por mim, eu não conhecia a igreja, mas eu via um amigo meu e outro, até nem se converteram, mas eles iam na igreja, eu tirava uma foto bonita, eles publicavam. Eu falo, beleza, não tô dizendo que é errado não fazer, mas ele fez uma coisa que talvez não seria nem verdade o que ele falou, mas pra mim, eu conheci a igreja, sabe? Então é isso que é um marketing direto mesmo da igreja. Porque o cara começa a postar uma foto, assim, eu acho que de certo modo, por exemplo, começou o louvor, o cara fez um stories, marcou a igreja, sabe? Não o tempo inteiro com o celular, né? Porque daí também tu não aproveita a palavra, né? Sim. Mas assim, todo esse marketing... A igreja estando na rede social, a igreja sendo ativa na rede social, a igreja tá lá sempre, YouTube e tudo mais, ela torna conhecida, cara. E só existe um jeito de expandir. E tem aquela questão seguinte, jeito de expandir é isso. A pessoa tá em casa lá, se pensando o pior pecador do mundo, ele olha lá, o amigo que era igual ele na igreja, ele fala, cara, eu posso ir também. A igreja, se ele tá lá, eu posso ir. Se ele tá, eu posso ir. Só existe não existe outra forma de mostrar. Quebra esse paradigma, né? De tipo, a igreja só é pra aquela pessoa, eu vou parar de pecar pra depois ir pra igreja. Vou parar de... Não tem como. Então eu vejo que tudo isso é uma forma de você mostrar para as pessoas que a igreja é o lugar onde elas precisam estar. Mais importante, eu acho que pessoas normais, sabe? Isso. Ninguém tem que ser um super-herói pra estar ali dentro, sabe? E pessoas normais que eu digo o seguinte, pecadores, todo mundo cara. Sabe? Isso é a vida nossa é baseada nisso, né? Ninguém precisa, meu Deus, eu preciso me limpar, eu preciso ser o cara mais puro do mundo pra entrar na igreja. Não. Tu tá indo ali pra ficar puro, né? Pra tentar, pelo menos, né? Então, eu acho que esse é o principal motivo, assim, das redes sociais ajuda muito nisso, sabe? A igreja, ela é moderna, vamos dizer assim, né? Ela tem uma forma diferente de falar, ela tem um negócio diferente de se comportar e isso atrai público novo. E eu acho que hoje... todas as igrejas procuram um público mais jovem, né? Que
quanto mais público, mais jovem tiver, mais vai crescer. Hoje vai crescer, não tem? Força, A né? força, é bem né? maior. Força, Não que não discriminando Sim, o idoso de novo. Mas é nada, bíblico, né? É bíblico. Mas tu tem que trazer os jovens, né? Porque tu começar a pegar, por exemplo, daqui a pouco, se eu tivesse sido pego com 17 anos, talvez meu caminho tinha sido diferente. Muito que eu acredito, que eu acho que Deus me fez isso, me fez o meu caminho. Eu até falei esses dias que eu acho que ele escreveu certinho o meu caminho, né? Eu tive que passar por processo, mas talvez se a gente conseguir pegar um guri com 16 anos antes dele se perder Passar na por vida, isso. antes dele ter que passar um processo ruim na vida, tu já conseguir trazer ele pra dentro, ele começar a conhecer. Isso aí vai ser... É outro pegado. Tá louco. Com toda certeza, né? O impacto numa sociedade é totalmente diferente, né? Na vida dos pais, dos filhos, enfim. Tudo muda. Mas, gente, obrigado pelo papo de hoje. Rendeu, hein? Ixi, Voou, tinha mais, hein? Tem conversa aqui, hein? Tem conversa. 4 horas falando. Queridos, olha só, a gente falou muita coisa aqui. Falamos sobre o poder de você compartilhar com pessoas que estão à sua volta aquilo que tem sido a mudança na sua vida, né? Escutamos aqui pessoas que tiveram a vida transformada através de um convite, através de um amigo, de alguém que trouxe a oportunidade, digamos assim, desta pessoa ser transformada. Falamos aqui sobre decisão, falamos aqui sobre transformação de vida, enfim, foi muito bom. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder este Papo Reto, lembrando, no YouTube, inscreva-se, você que está nos escutando nas plataformas de podcast, de papo reto, de podcast, segue aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí se você gostou desse vídeo no YouTube, e lembrando que todo dia de segunda a sexta-feira estamos juntos, 6h57 da manhã, não para, junto a gente tá afiando o machado, e eu vou dizer, estamos causando uma revolução nesse mundo aí, tá? A turma tá aumentando todo dia mais, estamos juntos, beijo no coração, compartilha com todo mundo aí, e que Deus te abençoe.